E o que nós vamos fazer aqui, irmãos, é entender a mente do papado, entender a mente jesuíta e de que forma essa mente papal jesuíta, ela pode agir, tem agido, ela pode agir e se nós permitirmos, ela continuará agindo na mente daqueles que serão os 144 mil. Então eu inicio com essa citação de Ellen White, né? Christian Educator, de 1º de agosto de 1897, que diz assim: agora como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se, olha aí a condição, se nós deixarmos de compreender isso, a verdadeira ciência da educação, jamais teremos lugar no reino de Deus. Jamais, irmãos. Uma outra citação, Testemunhos para a Igreja, volume 6. A ciência da verdadeira educação é a verdade. A mensagem do terceiro anjo é a verdade. Irmãos, vamos avante. Qual é o objetivo desse nosso estudo? Compreender melhor as razões do declínio e queda moral das denominações protestantes no tempo do clamor da meia-noite, lá em 1844, e nos ajudar, como adventistas do sétimo dia, a evitar aqueles erros, o que foi cometido no passado, à medida que nós nos aproximamos do alto clamor do terceiro anjo. Primeira pergunta para a nossa reflexão. A que se deu a queda espiritual das denominações protestantes em 1844? A que se deu? Vamos lá. As denominações protestantes falharam em compreender a ciência da verdadeira educação. O fracasso em dois aspectos: entender e praticar. Primeiro entender e depois praticar a educação cristã incapacitou as denominações protestantes para a proclamação ao mundo da mensagem da segunda vinda de Cristo. A luz do protestantismo estava se apagando na Europa. Nós conhecemos isso pelos relatos históricos. Então, o que foi que aconteceu? O Senhor Deus, então, preparou uma nação, a nação americana, para que ela pudesse ser o berço de um novo projeto do Senhor de educação segundo os moldes de Deus. Então, vamos avante. A citação do Grande Conflito 296 diz o seguinte: a Escritura Sagrada, no tempo dos peregrinos, quando foram fundadas as primeiras instituições dos protestantes, quando eles chegaram na Nova Terra, nos Estados Unidos, a Escritura Sagrada era tida como fundamento da fé, a fonte da sabedoria e a carta da liberdade. Seus princípios eram de que forma? Diligentemente ensinados aonde? No lar, na escola e também na igreja, e os seus frutos se faziam manifestos aonde? Qual era o resultado de ter a Bíblia como centro da vida? Os resultados disso se viam na economia. Nós sabemos hoje quão próspera ainda é a nação americana. E na inteligência, na pureza e na temperança. Estava demonstrado que os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. Era esse o plano de Deus. Mas então, onde ocorreu então a falha, já que a Bíblia era o centro? Esses reformadores, ao chegarem na América, renunciaram às doutrinas papais, sim. O que eles diziam? Qual foi, como se fosse o logo, a principal mensagem deles? O que ardia em seus corações? Nós desejamos um país sem rei, um governo sem rei, não é? Uma nação sem rei e uma religião sem papa. Não é? Era isso que eles queriam, a terra da liberdade religiosa e da liberdade também política. Então, esses reformadores, ao chegarem na América, renunciaram sim às doutrinas papais aonde? Na igreja e no Estado. Mas falta um. Mas conservaram o sistema papal de educação. E aqui uma advertência para nós que somos adventistas do sétimo dia. As 3 principais escolas das colônias, logo que chegaram na Nova Terra, nos Estados Unidos, foram estabelecidas por homens que haviam fugido das doutrinas papais do Velho Mundo. Mas esses educadores, por causa de sua educação nessas escolas papais, de forma inconsciente, moldaram suas instituições segundo o sistema papal da igreja, da qual eles haviam saído. De forma inconsciente, eles passaram a reproduzir o que eles haviam aprendido. Eles não se deram conta de que o caráter e a experiência cristãs, que são tão necessários para a formação, para a nossa habilitação para o céu, desses pequenos, daqueles que eles estavam educando, dependiam da natureza do alimento que era recebido.
Mas nós temos dois ícones do protestantismo, dois grandes representantes, Melanchthon e Lutero. Melanchthon e Lutero, eles compreenderam claramente a inter-relação entre a ciência da verdadeira educação, né, e a religião e a fé e todas as outras coisas que estão relacionadas a isso. Lutero e Melanchthon, grandes reformadores do século XVI, entenderam claramente que era o quê? Impossível, irmãos, é impossível ter uma reforma religiosa permanente sem educação cristã. Muito bem, qual é o objetivo então da educação cristã? O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Não existe outro objetivo. A mente e o comportamento santificados em seu lar e no meu lar, os nossos filhos estão sendo educados para a eternidade desta forma? São perguntas para nossa reflexão. Por quê? Porque o verdadeiro objetivo da educação, seja qual for a modalidade de educação que nós venhamos a escolher para os nossos filhos e para nós mesmos, porque a educação ela é um ciclo que não tem fim. Estamos aqui aprendendo continuamente. Somos aprendizes, somos discípulos, aprendizes da eternidade, preparando-nos para a eternidade. Então, é restaurar a imagem de Deus na alma. Se isso não estiver sendo uma realidade nos nossos lares, nas nossas famílias, então nós precisamos repensar. Então vamos avante. Queridos, então nessa transição do papado, da influência papal na educação que os protestantes mantiveram, quem é que surge como uma figura importante para fomentar, para, digamos que, catalisar e propiciar com que essa influência papal ela fosse muito mais relevante, muito mais significativa e que ela criasse raízes, não é? Então, tem a figura aqui de John Sturm. John Sturm, o autor do livro, Sutherland, Edward Sutherland, ele usa essa expressão, um lobo educacional vestido de lã cristã. Por quê? Olha só. Satanás motivou um dos principais educadores protestantes a introduzir praticamente todo o sistema papal de educação nas escolas protestantes da época. Foi isso que ele fez. Praticamente todo o sistema papal foi institucionalizado por este senhor. Quem era John Sturm? Primeiro ponto, ele professava simuladamente o protestantismo. Segundo ponto, ele era considerado o maior educador de seu tempo, ele tinha credibilidade em todo o meio educacional. Isso é um perigo, irmãos. Nós precisamos... Quem era Cristo? Cristo era um mestre simples demais. Simples demais para ser considerado pela elite da época, não é? Mas os principais educadores, eles são simples, irmãos. É assim que tem que ser. Mas ele era considerado o maior educador de seu tempo. Sua influência estendeu-se à Inglaterra, atenção aqui, de onde saíram os peregrinos e, consequentemente, vieram à América. Então, eles vieram com toda essa bagagem, com toda essa influência. Testemunhos para a Igreja, volume 6. Eu fiz questão, irmãos, de colocar aqui o capítulo do livro de testemunhos, para que o capítulo todo seja lido, caso vocês tenham interesse. Mas também eu citei a página de estudos em educação cristã, porque vocês vão ver que aqui na citação existem aspas e existem não aspas. Onde está de aspas é Espírito de Profecia. Onde não está de aspas é Edward Sutherland, que fez o apanhado e moldou esse pensamento. Tudo bem? Então vamos lá. O mais perigoso de todos os inimigos numa igreja, muita atenção, irmãos, aqui é o ponto de virada, para nós entendermos a questão espiritual em relação à educação. O mais perigoso de todos os inimigos numa igreja é sua própria escola, que ao mesmo tempo que professa ser cristã, possui o quê? Professores e administradores que são apenas meio convertidos. Está falando de educação cristã. Que estão acostumados aos métodos populares de angariar pessoas e de educar, que aceitam alguns pontos e fazem reformas pela metade.
preferindo trabalhar segundo as suas próprias ideias, que passo a passo avançam rumo à educação mundana, levando consigo inocentes cordeiros. Os irmãos já haviam se deparado com essa citação? Irmãos, leiam capítulo 18, então, de Testemunhos para a Igreja, volume 6. Irmãos, nas mãos de quem estamos entregando as nossas crianças? Nós sabemos quem são os professores, o caráter das pessoas que vão estar lá, moldando o caráter dos nossos filhos no nosso lugar. Quem nós estamos permitindo que eduque as nossas crianças, não é? Então, a questão da educação, nós precisamos realmente refletir muito e com muita oração, pedir a iluminação de Deus, que Ele nos direcione. Porque isto aqui era uma realidade, foi uma realidade, na época antes de 1844, e continuou se arrastando como sendo uma regra em todas as denominações, escolas de denominações cristãs. Qual então o cenário educacional pós-reforma protestante? O cenário educacional era justamente esse, escolas jesuítas. De que forma? Foi o celebrado Inácio de Loyola, que na grande Contra-Reforma desempenhou a mesma parte que Lutero e Melanchthon exerceram no grande movimento protestante. Foi aos pés de Inácio de Loyola, este jesuíta, que os jovens das classes média e alta foram educados desde a infância até a idade adulta. E qual é, então, o principal objetivo da educação jesuíta? Queridos, os jesuítas, eles combatem principalmente... Nós sabemos que os jesuítas, eles são como se fosse o exército papal, né? A parte militar do papado seriam os jesuítas, digamos assim. Porém, a principal arma dos jesuítas está na educação. Então, por meio de quem, irmãos? O que está marcado ali? Dos seus professores. Por meio de seus professores, eles tinham como objetivo obter o controle das mentes das crianças e dos jovens. O argumento, qual é a frase marcante, irmãos, dos jesuítas para esse fim? Deixem-nos ensinar uma criança até os 12 anos de idade e ela sempre permanecerá católica. Até os 12 anos. Os jesuítas combateram a reforma por meio da educação. Né? Irmãos, eu fui educada em escolas jesuítas. E todos vocês também, sem exceção. Todos nós que aqui estamos recebemos educação papal jesuíta. Ah, mas eu estudei em escolas confessionais, batistas, presbiterianas, adventistas. Irmãos, todas fundamento papal jesuíta. A partir do momento em que qualquer instituição confessional ela adere ao regime, ela se submete ao regime do Estado, no caso do nosso Ministério da Educação, ela é obrigada a seguir um currículo papal jesuíta. Entende? Métodos, quais são então? Vamos entender os métodos de doutrinação jesuíta. Irmãos, quando eu li isso, eu disse, a minha vida toda foi isso aqui. Então vamos lá. Primeiro método, memorização. Memorização e não raciocínio lógico, livre, analítico, a fim de entender os fatos que estão sendo apresentados. Memorização. A memória era cultivada como meio de reprimir, qual era o objetivo? A livre atividade do pensamento e a clareza de julgamento. Irmãos, enquanto a ciência da verdadeira educação nos encoraja, nos estimula, é o princípio básico da ciência da verdadeira educação, educar por meio de ensinar os nossos filhos e a nós também, de pensar da causa para o efeito, os princípios da educação, da verdadeira educação, eles existem para nos fazer nos tornar livres pensantes. É esse o objetivo. Mas a educação papal e jesuíta não. É para que nós não pensemos por nós mesmos, mas que a nossa mente ela esteja submissa à mente de outros.
O outro método de doutrinação jesuíta, implícita obediência. Nesta implícita desobediência, eles desobrigavam, ensinavam que eles não tinham obrigação, os alunos, de toda a responsabilidade quanto à justificação moral de suas atitudes, de suas ações. Ou seja, os fins justificam os meios, não é? Eu gostaria de ler aqui, na página 19, um trecho que é bem forte, com relação, que ilustra isso aqui, que diz o seguinte: originalidade e independência de espírito, o amor da verdade em si, a capacidade de refletir e formular juízos corretos não foram simplesmente negligenciados na educação papal jesuíta, mas, de fato, suprimidos por este sistema. Isso está em History of Education, traduzido a História da Educação, página 171, 173, e no Estudos em Educação Cristã, página 19. Então, irmãos, outro método de doutrinação jesuíta, muita importância à competição. Competição. Nada mais honroso, isso é uma frase jesuíta, irmãos, que eles doutrinavam as crianças. Aqui a gente está falando de doutrinação, sim, e não de educação. São duas coisas diferentes, mas que eles conseguem interrelacionar. Então, nada mais honroso do que superar um colega e nada mais desonroso do que ser superado. Irmãos, eu fui professora por 25 anos. Passei por todos os níveis de ensino, desde o baby class, que eu sou professora de inglês, desde o baby class, crianças de 3 aninhos, eu dava aula de inglês para elas, até o nível superior eu formava professores de língua inglesa. Então, por todas as faixas etárias eu passei, até o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, irmãos, isto aqui, quando chega na época de jogos escolares, as famosas Olimpíadas, irmãos, eu não vejo como educadora nenhuma vantagem para a edificação e a formação moral dos nossos filhos, à luz do que diz o Senhor. Eu não estou falando aqui de secularismo. A visão secular, as pessoas que podem vir a assistir esse vídeo vão discordar do que está sendo dito aqui 100%. Mas eu estou aqui em nome de Jesus. Então, à vista do nosso Senhor Deus, o nosso Criador, esta visão, este princípio, ele é luciferiano, irmãos. Luciferiano. De você querer pisar em alguém para que ele esteja abaixo de você e você superior a ele. Erguerei o meu trono acima do Deus Altíssimo. Esse é o princípio, irmãos, que subjaz os jogos escolares, as Olimpíadas. Um outro método de doutrinação jesuíta, premiações. São entregues aos melhores alunos e com a maior solenidade possível. Então, irmãos, quão ingênua como mãe eu fui no colégio de permitir que meus filhos, ingênua e ignorante mesmo, de permitir que os meus filhos participassem daquela entrega de prêmios. Ah, tirou diamante, ouro, prata, bronze, reconhecimento. Meu filho saiu dali, com certeza, inflado. Os pais saíram dali extremamente orgulhosos, mas espiritualmente meu filho saiu tremendamente vazio dali. Vazio, irmãos. Então, o papado, esse é um princípio do papado. Quando nós graduamos, colocamos aquelas togas, recebemos aquele canudo, aquele chapéu, você fica ali em evidência. Os principais, os que obtiveram um melhor rendimento são colocados ali em evidência, recebem honras diferenciadas. Premiações, método de doutrinação e educação jesuíta. E qual o objetivo da educação jesuíta? Não permitir que nenhuma pessoa saísse de sob o manto da igreja. Irmãos, Roma não muda, Roma não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Qual é o objetivo de Roma? Incapacitar a proclamação do alto clamor. Assim como nós vamos ver o que foi que eles fizeram e foram muito bem-sucedidos para incapacitar a proclamação do clamor da meia-noite. Por mais de um século, quase todos os homens mais importantes da cristandade vieram de onde? De escolas
jesuítas. Vamos agora voltar para lá. Peregrinos. Os peregrinos, em sua maioria, vamos começar a montar o quebra-cabeças. Os peregrinos, em sua maioria, eram egressos de onde? De Cambridge, Universidade, Oxford e também o quê? Eton e Westminster. E involuntariamente implantaram esse sistema de ensino no seu novo lar e em cada uma das escolas cristãs. Eles ignorantemente o promoveram esse sistema educacional e disseminaram esse sistema. E seus sucessores tornaram-se tão contaminados com o espírito de Roma que por volta de 1844, no tempo do desapontamento, em que a fé não deveria desfalecer, ficou só um remanescente, e eu vou ainda colocar no diminutivo, um remanescentezinho, porque eram pouquíssimas pessoas. Então, por volta de 1844, eles não sustentaram, eles não tinham fundamento, eles não tinham tutano espiritual, irmãos. E o que aconteceu? As igrejas protestantes estavam, por quê? Moralmente como a sua mãe, Roma. Vamos agora juntar todas as peças. O segredo da rejeição das denominações protestantes em 1844 se encontra aonde? Na história educacional que nós acabamos de ver. Vemos que, embora se apegassem às formas do protestantismo, apenas formas, irmãos. Sabe o que o autor ele diz? Que as escolas cristãs, elas passaram a ter um formato cristão. E por que um formato cristão? Porque a Bíblia tinha que ser o fundamento de todo esforço educacional. Geografia a partir da Bíblia, história a partir da Bíblia, português a partir da Bíblia, matemática a partir da Bíblia, tudo, ciências a partir da Bíblia. Absolutamente tudo a partir das Sagradas Escrituras. O que é que eles fizeram? Nós vamos ver em textos posteriormente. Eles tiraram a Bíblia do centro de todo o processo educativo e substituíram por literatura secular. Nessa substituição, irmãos, onde ficou a Bíblia? Vamos manter a Bíblia, sabe aonde? Nas aulas de ensino religioso. Só ali. Só ali. Ou seja, ficava um aroma de religião, mas, na verdade, o conteúdo todo era mundano. Se apegaram às formas do protestantismo. Seu sistema educacional incutia continuamente no aluno a vida do papado. Isso produziu um estilo de protestantismo, olha só, o estilo de protestantismo imbuído do espírito papal. E o nome disso é o quê? Babilônia. Entende? Babilônia. As denominações protestantes, o que é que elas fizeram? Elas se apegaram ao sistema educacional que elas emprestaram do papado. E isso as tornou o quê? Inaptas a receber ou dar a mensagem que Deus havia levantado. Todas as denominações protestantes, antes de 10 anos, 11 anos, antes de 1844, para esse fim, elas foram incapacitadas, elas se tornaram inaptas. Por isso, foi-lhes impossível preparar homens para proclamar a mensagem do clamor da meia-noite, a mensagem do primeiro anjo, né? A ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser tão profundamente gravada na alma que não se possa apagar pelo erro tão abundante por toda parte. Esta mensagem, irmãos, da verdadeira educação, ela nos habilita a perceber o erro. A mensagem do terceiro ano é a verdade, é luz e é poder. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, 131. O fato é que antes que possamos levar a mensagem da verdade presente em toda a sua plenitude a outros países, devemos primeiro romper todo o jugo, romper todas as amarras, tudo aquilo que nos prende a um sistema educacional que escraviza, que limita, que não permite que nós sirvamos a Deus plenamente como Ele deseja, como Ele espera ser servido e adorado. Precisamos entrar na linha da verdadeira educação. Aqui está a fonte. Então, o que deve ser considerado para Deus, o que é que deve ser considerado na educação cristã?
na educação nossa e de nossos filhos, o que tem que estar em primeiro lugar? A Bíblia. O lugar da Bíblia na educação, as sagradas Escrituras. Nós vamos ler aqui, irmãos, juntos, Juízes 2, de 7 a 19. Eu deixei aqui porque eu peguei os trechos e condensei. Então, nós não vamos ler todos os versos. Nós vamos ver, logicamente, trechos de todos os versos, mas aqui está a referência para você ler na íntegra depois. Então, vamos lá. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. E outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores que os despojaram. E não puderam resistir diante de seus inimigos. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses. Irmãos, se eles não sabiam, se eles se esqueciam de Deus, se eles se esqueciam das coisas de Deus, como poderiam ensiná-las a seus filhos? Entende? Nós temos na história do povo de Israel tudo muito claro e de forma muito concreta, nos dando a luz necessária para todas as decisões educacionais que nós venhamos a tomar. A questão em litígio quer dizer, de forma bem simples, controvérsia. A questão em litígio entre Cristo e Satanás, na polêmica educacional, o que é que está no centro dessa controvérsia educacional entre Cristo e Satanás? Tanto passada, presente como futura. Tem sido sobre o quê? O lugar da Bíblia na mente e na vida de professores e estudantes, na vida de professores e alunos. Estudos em Educação Cristã, página 27. Irmãos, Testemunhos para a Igreja, volume 6. Acima de todos os outros livros, deve a Bíblia merecer nosso estudo, como grande livro didático, a base de toda a educação. E nossos filhos devem ser instruídos nas verdades que nela se encontram, a despeito de hábitos e costumes arraigados, terríveis, que às vezes nós cultivamos antes de nós recebermos a luz da verdade. A Bíblia, ela precisa ser o altar do Senhor. Ele precisa ser erigido nos nossos lares. E a Bíblia, ela tem que ocupar lugar primordial. Assim fazendo, professores e alunos encontrarão o tesouro escondido, a educação superior. Essa é a educação superior que Deus deseja nos dar. As regras bíblicas devem servir de guia na vida diária dos nossos filhos e principalmente na nossa, porque estamos responsáveis por eles. Temos de introduzir um novo propósito e dar-lhe lugar. E os alunos precisam ser ajudados a aplicar os princípios bíblicos em tudo quanto fizerem. Estão brincando no quintal, ou no pátio, ou no quarto. Estamos ali atentos e a cada atitude, a cada brincadeira, de que forma nós podemos agora, eu posso agora, Senhor, levar o pensamento do meu filho para Ti. Que em cada brincadeira, que em cada atitude, que até em cultivar um jardinzinho ali com a mamãe ou com o papai, trabalhando útil no sítio, na roça, qualquer coisa, nossos filhos precisam estar sendo direcionados, os seus pensamentos, as suas mentes, né, os seus corações, para a palavra de Deus. Nós temos aqui um grande exemplo registrado no livro Estudos em Educação Cristã. Houve uma escola que ela teve, assim, um destaque especial às vistas de Deus. Muito antes de 1844, uns 10, 11 anos antes, mais ou menos em 1833, por volta deste ano, Oberlin.
Oberlin foi uma escola de preparação missionária. E o Colégio de Oberlin foi fundado na cidade de Oberlin, Ohio, em 1833, e teve uma experiência notável na formação de quê? De obreiros cristãos. Nós ainda estamos no item Bíblia. Oberlin decidiu restabelecer a Bíblia ao seu devido lugar como um livro didático permanente no curso inteiro. A educação cristã sem Bíblia, uma monstruosidade no mundo religioso e uma pedra de tropeço para os incrédulos. Então, não existe, irmãos, é impossível haver educação cristã sem Bíblia. Se o sistema educacional não for impulsionado pelo espírito da Bíblia, o resultado da educação será visto aonde? No caráter mundano dos estudantes. Os estudantes, eles apresentam um caráter mundano quando a Bíblia ela é negligenciada no estabelecimento de ensino. Os estudantes apresentam um caráter mundano quando a Bíblia ela é deixada de lado na vida dos professores. Lembra do papado? Professores meio convertidos, que só professam uma fé, mas que ali estão tendo contato com os nossos filhos. Irmãos, em uma escola, denominacional, seja ela qual seja ela denominação religiosa, os nossos filhos, os professores, eles podem ser todos cristãos, 100% deles. Mas não são os professores que moldam a mente dos nossos filhos, são os colegas. Os professores, eles são uma poderosa influência, mas os nossos filhos passam mais tempo com os colegas, com hábitos mundanos e totalmente pervertidos do que os professores. Os professores, eles têm momentos ali. E se os professores forem meio convertidos, olha que não é nem apostatado, é meio. Basta ser meio convertido para que ele tenha uma influência poderosa para o mal na vida dos nossos filhos. Livros de autores não inspirados são postos nas mãos de crianças e jovens em nossas escolas como livros de estudos, como livros pelos quais eles hão de ser educados. Eles são mantidos diante dos jovens e seu precioso tempo é ocupado no estudo de coisas que nunca poderão usar. Qual é o segundo ponto? Nós vimos que na educação de Deus, a Bíblia ela tem que ocupar lugar primordial. Na educação do Senhor, segundo ponto, os cursos eletivos de estudos e conferição de títulos acadêmicos. Não existem isso. O que são cursos eletivos? São cursos que os alunos chegam lá na grade curricular e eles selecionam esses cursos. Isso é muito característico nos Estados Unidos. Nós não temos aqui no Brasil essa opção. Nós temos que nos submeter. Então vamos lá. A Igreja Apostólica Apóstata, a fim de manter seus membros submissos à sua vontade no ensino, verificou ser necessário o desenvolvimento de um monopólio educacional, um domínio. Tal monopólio tornou-se eficaz e completo quando adotou o sistema pagão de cursos rígidos para obtenção de títulos. Eu quero ser mestre em tal coisa. Eu quero ser doutor em tal coisa. Eu quero ser especialista em tal coisa. Eu vou me graduar, vou me formar em tal coisa e vou ter o título. Eu sou graduado em tal coisa. Olha só, sistema pagão de cursos rígidos. O sistema pagão, irmãos, não permite que o aluno ele tenha tempo para a sua devoção pessoal. Ele não permite que o aluno ele tenha tempo para ter comunhão com o Criador. Por quê? Porque ele está abarrotado de material para pesquisar, para fichar, para ler, para resumir. Ele tem prazos. O sistema pagão, ele sufoca o sistema de educação pagão que foi adotado por Roma e tem sido adotado por muitas instituições cristãs. Ele sufoca a espiritualidade do aluno. Quanto à forma, manteve-se o cristianismo, mas no lugar do Espírito de Deus, adotou-se o quê? O espírito pagão. A combinação entre o formalismo cristão e a vida pagã produziu o quê? O papado. A conferição de títulos originou exatamente com o Papa. Terceiro ponto, do que tem que ter na educação cristã? Nós já vimos do que não tem que ter, conferição de títulos. Deus não aceita isso, nunca esteve no propósito de Deus, que títulos acadêmicos fossem oferecidos, fossem concedidos a nenhum aprendiz, a nenhum discípulo, a nenhum aluno. Terceiro ponto da educação cristã, segundo a visão de Deus, tirar, extirpar, extinguir competição, distinções e recompensas. Então vamos lá. Em nossas instituições de ensino, deveria ser exercida uma influência que neutralizasse a influência do mundo e não desse incentivo algum à condescendência com apetite
Irmãos, apetite. Nós vamos entender melhor. Com a satisfação egoísta dos sentidos, com o orgulho, com a ambição, o amor ao vestuário e à ostentação, e o amor ao aplauso, à lisonja. Eu sou o centro. Entende? Volta. O Senhor Deus diz, o Senhor Jesus, não vim chamar justos aos seus, vamos abrir um parênteses, aos seus próprios olhos, ao arrependimento. Vim chamar quem? Pecadores, que reconhecem, que são humildes e que se humilham diante do Senhor. Totalmente avesso a quem tem amor ao aplauso, à lisonja e a disputa por elevadas retribuições e honras como recompensa pelo bom desempenho escolar. Tudo isso deveria ser desencorajado em nossas escolas. Seria impossível evitar essas coisas enviando-os para as escolas públicas. Aqui, a senhora Ellen White está falando da necessidade de ter uma instituição de educação adventista. Por quê? Irmãos, a educação em escolas nunca foi o plano A de Deus. Nunca foi. Devido a uma questão histórica, e vocês podem aprofundar isso posteriormente. Devido os pais da época estarem negligenciando a educação de seus filhos, então o Senhor Deus inspirou a nossa profetisa para que ela desse a orientação de que instituições educacionais fossem criadas, porém, segundo os padrões de Deus e não segundo os padrões de homens. Qual era, então, a prática jesuíta papal? Nada mais honroso do que superar um colega e nada mais desonroso do que ser superado. Aí nós vamos ampliar, porque nós já havíamos lido isso. Prêmios serão distribuídos para os melhores alunos e com a maior pompa, a maior solenidade possível. Para quê? Para que o eu seja exaltado e não a simplicidade e a humildade de Cristo. Antes de 1844, Deus estava se empenhando em fazer pelas denominações protestantes o que ele está agora tentando fazer pelos adventistas do sétimo dia. Irmãos queridos, é a mesma coisa que o Senhor Deus está tentando fazer hoje conosco, com o remanescente. Aqueles que hão de participar do alto clamor do terceiro anjo, irmãos, precisam ter êxito aonde? Na reforma educacional. Quarto ponto que deve ser considerado no currículo educacional de Deus. Reformas na alimentação. Cada escola cristã deveria dar aos seus alunos um conhecimento sobre dieta adequada. A saúde deveria ser tão sagradamente cuidada como o caráter. Ellen White, Christian Education, de novo, foi citado em Estudos em Educação Cristã 39, né? Então, eu queria só ler, irmãos, aqui, a influência. Vamos juntar algumas citações. Lembra que os professores são chave no sistema papal de educação? Em Oberlin, que é uma escola que foi, assim, digamos que modelo na época, Oberlin começou a ter professores meio convertidos. Um deles, ele desprezava os princípios de alimentação saudável que Oberlin estava tentando implementar. Havia implementado, na verdade. Então, o que este professor fazia? Página 82 de Estudos de Educação Cristã. O professor Coles nunca olhou com favor para o que ele chamava de excentricidades dietéticas. Ele não tinha escrúpulos em ridicularizar ou de se opor a essas excentricidades. E como ele mesmo afirma, fornecia caixas de pimenta, mantendo as mesas supridas com pimenta durante meses, embora a prudente comissão diretiva, por fim, as tenha retirado. Mas a semente foi plantada, irmãos. A influência de um professor, irmãos, eu fui diretora de clube de aventureiros por quase 5 anos em uma das igrejas da nossa cidade natal, Belém, que é de onde nós somos. Quase 5 anos eu fui diretora de um clube de aventureiros. E eu fazia a seleção dos conselheiros. No Manual dos Aventureiros, o que dizia lá? Que os conselheiros, eles tinham que ter conduta exemplar. Eles tinham que se trajar de forma decente, não somente nos dias de atividade do clube, mas no dia a dia. Um dia, uma mãe chegou comigo
e falou comigo que eu era diretora. É a vice-diretora que é responsável pela disciplina no Clube de Aventureiros. Mas a vice-diretora, que era minha amiga pessoal, muito querida, chegou comigo e ela disse: Cleuma, eu não tenho coragem de falar com a pessoa, então deixa que eu falo, porque vai ter que falar. Então, o que foi dito? O que a mãe veio falar? A filha dela, que já estava no último ano dos aventureiros, de 9 aninhos, ela chegou para ela e disse: mamãe, por que a tia fulana de tal, ela usa maquiagem no sábado na igreja e ela tem a unha pintada? Eu queria usar um batonzinho, eu queria usar uma coisinha, e a mãe desencorajava, nunca educou a filha para isso, uma criança de 9 anos. E eu conversei com a conselheira. Quando ela vinha para as reuniões do clube, não tinha problema nenhum, irmãos, estava tudo ok. Mas quando era na igreja, nos dias de domingo e de sábado, não estava ok. E eu conversei com ela, foi o suficiente para ela sair do clube. Entende? Precisei conversar com muito amor, com muito tato, com muito assim, pisando em ovos mesmo, escolhendo muito as palavras. Mas ela estava ciente de que ela era modelo, de que ela era referência. E nós também o somos. Nós o somos para os nossos filhos. Nós o somos para aqueles que são mais frágeis na fé. Os nossos queridos, nós somos responsáveis por todos os que estão ao nosso redor. Então, um professor meio convertido, ele pode destruir a fé dos nossos filhos. E isso se deu na saúde, em Oberlin. Quinto ponto, na educação de Deus, a educação que o Senhor Deus deseja que nós passemos, transmitamos para os nossos filhos. A localização apropriada de escolas, onde as escolas têm que ser localizadas, e vida campestre e não citadina para os estudantes. O sistema papal de educação é a encarnação da palavra centralização. Centro, ali. Nós dominamos. Nada de livre pensamento. Domínio, centralização, monopólio. Ele exalta o homem, suas ideias e seus caminhos. Em outras palavras, ele se concentra nos estudos filosóficos, escritos clássicos, em estudos artificiais, em vez de se dedicar às ciências naturais. Esse esquema de educação pode ser melhor executado em conexão a uma vida onde? Na cidade. O sistema papal de educação ele tem muito sucesso. Por quê? Porque ele está localizado, ele é desenvolvido com sucesso na cidade. Portanto, as escolas papais e as escolas modeladas segundo suas diretrizes geralmente estão localizadas em cidades de maior ou de menor porte, mas ainda cidades. Agora vamos ver o que Deus quer para as suas escolas, para os seus centros educacionais e seus centros educativos. Ao contrário, a educação cristã significa descentralização. Exalta a Deus e suas obras. É um retornar ao modo de agir de Deus. Este sistema pode ser melhor desenvolvido aonde? Na área rural, em uma fazenda, onde deve ser adquirida uma experiência necessária para a proclamação da última mensagem. Irmãos queridos, quando o Senhor nos deu, há mais de 150 anos, a mensagem de vida no campo, e nós estamos atrasadinhos ainda, depois de 150, 160 anos, né? Quando o Senhor Deus nos deu a mensagem de vida no campo, de vida na roça, que é como o povo chama lá onde a gente está morando, lá na montanha. Então, quando Deus nos deu essa mensagem, Ele sabia que era o essencial para que nós pudéssemos nos educar e educar os nossos pequenos. Não é? A influência sobre a mente dos estudantes causada pelos edifícios e equipamentos que os circundam é incalculável. A luz foi dada aos protestantes antes de 1844. Deus iluminou, irmãos, várias instituições, mais de 60. Vocês sabiam que existiam, antes de 1844, existiam mais de 60 instituições formadoras de missionários, seguindo os princípios educacionais que nós estamos vendo aqui agora? Deus iluminou todos uma gama gigantesca de
missionários com desejo de proclamar a mensagem, de formar aquela elite que proclamaria a mensagem, que levaria a sério, que estaria comprometida com as suas vidas reformadas e estando em harmonia com os princípios bíblicos. Mas aí aconteceu algo. A luz foi dada aos protestantes antes de 1844 para orientá-los na construção de edifícios, equipamentos imobiliários, para orientá-los na dieta. O Senhor Deus deu a luz. Eles começaram a tirar carne de porco no vestuário, no ambiente, para que, de que maneira? Não de maneira requintada, mas de maneira simples. O Espírito Santo de Deus atua na simplicidade. De maneira simples, um grande exército pudesse ser capaz de cobrir a terra com essa poderosa mensagem que foi o clamor da meia-noite, não é? Outro ponto, irmãos, treinamento manual e prático na educação deveria haver em todas as escolas preparatórias de missionários. Quando a gente fala, irmãos, preparatórias de missionários, os nossos lares são escolas preparatórias de missionários. São os nossos lares, irmãos. Em uma primeira instância, são os nossos lares. Essa é a escola primeira. É a proto-escola. A primeira, né? E depois vêm as demais, se vierem, né? Então, o sistema papal divorcia o aprendizado da ação e desqualifica. Olha o que o sistema papal faz conosco, irmãos, e com os nossos. Desqualifica homens e mulheres para dar a mensagem da última advertência ao mundo. Desqualifica. Deus agitou a cada denominação antes de 1844 para colocar a educação cristã prática ao alcance dos jovens. Educação cristã não é teoria, irmãos. Sentar numa sala de aula e ficar incutindo apenas conteúdo teórico, não. Nunca foi o plano do Senhor. Nunca foi o plano de Deus. Qual era o objetivo? O objetivo sempre foi que, à medida que o aluno tivesse o conhecimento, sim, da teoria cristã, salvífica, que reforma, que transforma, que molda o caráter à semelhança do caráter do Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde, ele é o nosso modelo e o modelo dos nossos filhos. Então, ao mesmo tempo que essa educação faz isso, ela também faz, ela ajuda, ela prepara os nossos queridos, os nossos filhos e os missionários do Altíssimo, para que eles se capacitem a sobreviver, a se manter como o apóstolo Paulo, aonde quer que eles forem. E ser bênção na vida dos outros. Porque não basta ser só para eles. Eles são educados para serem bênção aqui neste plano e na eternidade. Amém. No trabalho manual, os mais ricos e os mais pobres se encontrariam diariamente no mesmo nível. Entende? Olha como o Senhor Deus é maravilhoso. Irmãos, não tem estratificação social. Esse é o nosso Deus. Todos, os mais ricos e os mais pobres, estariam juntos. Eles se encontrariam diariamente no mesmo nível. A saúde de todos seria garantida e um estímulo fascinante seria comunicado tanto à mente quanto à moralidade. Com essa educação prática útil, irmãos, ninguém vai ter deficiência de vitamina D. Ninguém tem deficiência de B12. Porque a gente está ali na terra, comendo da terra, pegando na terra, né? Recebendo ali as bênçãos do Senhor. Então Deus proveu todo o necessário para a educação de um exército poderoso que vai reivindicar o seu caráter nessa última geração. A que se deveu então, irmãos? Ao fracasso da causa. Vamos entender. Se deveu à falta de coragem e à falta de devoção a esses princípios que nós acabamos de ver. Pois onde há coragem e amor intensos pela obra de Deus, a oposição só fortalece os reformadores. Oberlin, infelizmente, não resistiu à tremenda oposição, nós vamos ver daqui a pouco, tanto externa quanto interna. É um fato marcante que essas escolas tenham abandonado sua reforma quanto ao treinamento manual. Atenção, justamente no tempo em que o clamor da meia-noite devia acontecer. Se tivessem permanecido fiéis, a história teria sido diferente. Trabalho manual foi então substituído por quê? Atletismo, esportes e jogos. Está crescendo entre os alunos a influência de sua dedicação a diversões.
O prazer pelo prazer. Irmãos, não há nada de errado em nós nos recrearmos. A irmã White, ela faz uma distinção muito clara entre diversão e recreação. Diversão, prazer pelo prazer. Vazio, fugaz. Recreação. A própria palavra já está dizendo recriar. E nesse processo de recriação existe ganho, existe crescimento, em termos fraternais quanto em termos espirituais. Até converter-se num poder fascinante e sedutor que neutraliza a influência da verdade sobre a mente e o caráter humano, falando aí sobre as diversões. Que dispêndio de energias é envidado nas partidas de futebol de vocês e em outras invenções que lhes vêm à mente, a moda dos gentios. Exercícios que não beneficiam pessoa alguma. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Isso foi... Nós só estamos lendo, irmãos. Mas quem escreveu isso foi a mensageira do Senhor. Os alunos que gostam mais de jogos e esportes do que trabalho útil, certamente escolhem um sistema de educação que lhes trará pouca ajuda na preparação para ingressarem nos lugares difíceis do mundo ou no preparo para a chuva serôdia. Irmãos, a chuva serôdia, ela vai ser derramada sobre um vaso que esteja limpo. A chuva serôdia, ela não vem para transformar. Ela vem para o que já foi transformado. Nós e nossos filhos, se estivermos falhando em compreender a verdadeira ciência da educação, nós e eles nos incapacitaremos para receber a chuva serôdia. E isso é muito sério. Muito sério. Vocês entendem que o diabo não dá ponto sem nó? Ele está dando os pontinhos muito bem dados. Ele sabe onde ele está pisando. Ele sabe. Individualidade, originalidade e independência de pensamento e de ação são desenvolvidos aonde? Pela educação cristã. Mas o sistema papal de educação e outros sistemas que são derivados dele buscam destruir esses elementos vitais do caráter com o objetivo de quê? De tornar o indivíduo um servo subserviente que não contesta, apenas aceita, cego e obediente aos mandados de homens. Esse é o objetivo da educação papal. Mesmo em em um sistema de educação que professa o cristianismo. O caráter capaz de transmitir o clamor da meia-noite naquela época, tinha de ser o quê? Nas escolas cristãs de treinamento manual. Era ali que tinha que ser preparado aquele exército. Ou então, na escola prática da vida. Só tinha 2 escolas possíveis para preparar esse exército que levaria a mensagem do primeiro anjo e, na sequência, a do segundo e a do terceiro, todas juntas. Mas o que foi que aconteceu? Houve uma falha. Porém, o líder do movimento, do clamor da meia-noite, Guilherme Miller, o profeta fazendeiro, como Cristo e João Batista, foi educado aonde? Em que escola? Na última, a escola prática da vida. Né? Cada adventista do 7º dia está se aproximando de sua prova final. Eu e você. Cada um de nós. Então, cada um de nós está se aproximando desse momento. Assim como ocorreu com as igrejas protestantes no ano de 1844. A nossa prova virá agora, não mais como o clamor da meia-noite. A história já andou. Deus está tentando levantar os seus 144 mil. A nossa prova virá com o alto clamor, a chuva serôdia. Aqueles que não foram treinados no governo de si mesmos. Aqueles que são incapazes de depender de seus próprios esforços para o sustento. Que não estão fazendo da Bíblia a sua base de estudos. E da fisiologia a base de cada esforço educacional. Todos os que, em outras palavras, não entendem a ciência da verdadeira educação, não terão parte no reino de Deus. Isso é seríssimo, irmãos. Não terão parte no reino de Deus e nem no alto clamor. Irmãos, nós, como adventistas do 7º dia, como povo, nós temos estado
confortavelmente desconfortáveis. Nós estamos vendo mensagem atrás de mensagem, admoestação atrás de admoestação, repreensão atrás de repreensão. E nós estamos de forma subtendida, de forma inconsciente, porque já está aqui e nós precisamos arrancar isso com o poder do Espírito Santo. Nós estamos dizendo, ainda tem tempo. Enquanto nós alimentarmos, irmãos, este pensamento de que ainda tem tempo, quando nós piscarmos, os nossos filhos já cresceram e já adquiriram hábitos que os incapacitarão a serem proclamadores dessa mensagem e os incapacitarão, pior ainda, a serem herdeiros do reino de Deus, a estar ali com o santo e imaculado Cristo, junto com toda aquela hoste vestida de branco. Então, irmãos, nós precisamos entender a ciência da verdadeira educação. O caráter necessário para o autoclamor é semelhante àquele do clamor da meia-noite. Olhe só. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de que instrumentos, irmãos? De humildes instrumentos. O Senhor aqui ele não está falando de títulos, de nenhum título acadêmico. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito, serão homens de fé e oração. Quando nós atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas dentro e mundanas fora da igreja, irmãos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas, esquisitos, alienados e antiquados. Qualquer escola que, como Oberlin, tem o poder de despertar seus alunos para realizar uma reforma para a qual Deus está chamando, deve esperar se defrontar com a mesma oposição amarga por parte do que se contentam com a mera forma de educação cristã, mas sem o poder do Espírito. Vai haver oposição. Todas as vezes que nós decidirmos, ou qualquer escola decidir educar segundo os moldes do céu, vai haver ferrenha oposição. Esses são fontes sem água, esses que fazem oposição. São fontes sem água, nuvens sem chuva, palavras sem ideias e lâmpadas sem óleo. Qual é o óleo das lâmpadas das virgens? O Espírito Santo. E aqui eu vou dar só uma adiantada, irmãos, mas vocês vão ler o livro, eu tenho certeza, porque ele é maravilhoso. Então, seleção e treinamento de professores, né? Não fosse o caso de alguns de seus professores terem continuado a se apegar aos princípios e métodos de escolas mundanas, então Oberlin teria capacitado os seus os seus alunos como missionários para proclamarem o clamor da meia-noite, né? Oposição externa, ela é penosa, mas a oposição interna, ela é grave. Ao ceder na questão da reforma de saúde, lembra do professor que levou pimenta? Oberlin começou a ceder nesta área tão importante, que é da reforma da saúde. Ao ceder nessa questão, Oberlin começou a abandonar, então, suas outras reformas todas. Uma a uma, até que se tornou incapaz de enfrentar a provação de 1844. Assim, Oberlin falhou em sua grande missão, para a qual foi convocada pelo primeiro anjo. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Porque alguns de seus professores não tinham simpatia pela educação cristã. Não tinham. Algumas experiências educacionais dos adventistas do sétimo dia. Irmãos, Ellen White falando: ao me ser mostrado pelo anjo de Deus que se deveria estabelecer uma instituição para a educação de nossos jovens, vi que esse seria um dos maiores meios ordenados por Deus para a salvação de almas. Tão séria era a questão. Muito bem. Então, surge o quê? A possibilidade de criar um colégio. O primeiro colégio adventista, o colégio de Battle Creek. Então, vamos lá. Quando o colégio de Battle Creek foi estabelecido, não havia suficiente fé e coragem para erguer uma instituição de ensino entre os adventistas aonde? Em área rural. Era na cidade que Deus disse que tinha que haver um colégio? Não. Era na área rural, mas não houve coragem suficiente e nem fé. Numa fazenda onde os reformadores educacionais
anteriores a 1844 haviam localizado suas escolas. Então, aqueles que haviam recebido luz, mas aí a gente vai entender já já por quê, que não houve fé. Qual foi a causa da incapacidade de valorizar o sistema educacional que Deus estava dando para eles e chamando para que eles desenvolvessem? Primeiro, os líderes da denominação haviam recebido sua educação aonde? Nas escolas que haviam repudiado as ideias de reforma defendidas antes de 1844. Eles haviam recebido aquela educação jesuíta papal. Segundo ponto do fracasso em obedecer o que Deus tinha pedido, aonde deveria a escola adventista do sétimo dia, a primeira delas ser estabelecida. A importância da formação manual e reformas afins não havia se firmado na mente deles, como ocorreu em Oberlim. Terceiro ponto, os adventistas do sétimo dia não tiveram fé para obedecer a Deus na criação de escolas simples, segundo o plano correto, para educar crianças que deveriam ter sido retiradas das escolas públicas. Outro ponto, são apenas 5, vamos para o quinto já já. As crianças adventistas cujos pais, atenção pais, por falta de fé, deixaram de tirá-las das escolas públicas, estavam agora entre os líderes, aquelas criancinhas que continuaram, que os pais deixaram elas lá, estavam agora entre os líderes da denominação. Sua fé e coragem quanto à reforma educacional eram débeis, frágeis, fracas, e seus olhos estavam tão cegos para a verdadeira ciência da educação cristã, quanto os de seus pais, que não lhes proporcionaram escolas cristãs. E quinto ponto, não puseram em prática importantíssimos e fundamentais princípios da educação cristã, como, por exemplo, o plano de tornar a Bíblia a base de todas as disciplinas ministradas, a rejeição da literatura prejudicial, a eliminação de cursos tradicionais e suas titulações, a incorporação da fisiologia como base de todo esforço educacional, e aí entra, obviamente, a reforma na alimentação, o treinamento manual, que é fundamental, o trabalho agrícola, que molda o caráter, porque foi o primeiro que Deus deu a Adão, a reforma no estilo dos edifícios, na alimentação e assim por diante. Qual foi, então, o resultado, irmãos? Nossa primeira instituição de ensino logo começou a produzir uma abundante safra de frutos educacionais mundanos. Frutos educacionais mundanos. Foi isso a safra que começou a ser colhida. Então, irmãos, isso aqui me chamou assim... Sabe aquela leitura que você está lendo ali, você já sofreu todos os impactos possíveis e imagináveis antes. Aí você se depara com essa parte aqui. Aí o queixo cai. Pã, né? De vez. Irmãos, isso aqui para mim foi tremendamente impressionante. Vamos traçar o sistema atual de educação mundana até a sua fonte. A gente vai andar do presente, vamos até a fonte. Aonde está a fonte de todo esse esforço educacional mundano que nós hoje presenciamos, inclusive, nas educações que professam o cristianismo. O plano educacional do nosso primeiro colégio foi tomado emprestado em grande parte das escolas religiosas das denominações protestantes. Já demos um passo para trás. Vamos agora. As denominações protestantes receberam sua luz educacional das instituições de ensino mais antigas do país, lá nos Estados Unidos, como Harvard e Yale. Muito bem, vamos agora para trás. Harvard e Yale tomaram emprestada de Oxford e Cambridge. Vamos mais pouquinho. Oxford e Cambridge são filhas da Universidade de Paris. Vamos dar um passinho mais para trás. A Universidade de Paris, presidida unicamente por quem? Pelos romanistas, era totalmente papal e é a mãe das universidades europeias. Mais um passinho para trás. Ela tomou o seu sistema de ensino emprestado de onde? Roma pagã. Vamos voltar um pouquinho mais. Roma pagã assimilou em seu sistema os elementos das culturas grega e oriental. Agora, irmãos, esse ponto aqui foi que me chamou a atenção. As escolas gregas extraíram sua sabedoria e inspiração da onde? Do Egito. O que é que nós percebemos? Que nós estamos levando
a nós mesmos, muitas vezes, e aos nossos filhos, a comerem das panelas do Egito. Qual é a conclusão, então, deste estudo? As grandes denominações protestantes fracassaram em dar a mensagem do primeiro anjo em sua plenitude. Por quê? Porque elas pelo fato delas não terem se libertado do sistema papal de educação. A denominação adventista do sétimo dia veio à existência por causa dessa falha. E Deus ainda espera que ela seja bem-sucedida onde outros falharam. O Senhor Deus, o nosso Deus, tem falado a nosso povo que, como indivíduos, estamos em grande perigo de sofrer a mesma derrota que as grandes denominações padeceram. Por quê? Porque ainda nos mantemos ligados a métodos mundanos de educação. Precisamos educar para a utilidade, tanto aqui como no reino vindouro. E que a questão com o nosso povo não é se um jovem tem um título, mas se ele tem uma preparação adequada para ser uma bênção aos outros na obra que Deus tem chamado cada um de nós para esse fim. Então, eu iniciei a mensagem com essa mesma citação e nós terminamos a mensagem com esta mesma citação. Irmãos, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, atentemos para isso. Existe tanto em jogo, irmãos, tanto em jogo. Eu tenho 2 filhos, um de 23 anos e um de 15. Deus tem nos dado o consolo de dizer que Ele é capaz, Ele nos diz que Ele é capaz de remir o passado. Ele é capaz, Ele é todo poderoso para remir o passado. Mas nós não podemos falhar, nem por nós, porque nós não podemos ser sepulcros caiados. Nós não podemos ser sepulcros caiados. Lindos, vestidos aqui como Deus pede, mas por dentro, vazios espirituais, podres, sem ter como alimentar tanto os nossos como aqueles com os quais nós venhamos a ter contato, com aqueles com os quais nós venhamos a ser influenciadores para o bem e para a eternidade. Então nós não podemos falhar nisso aqui, ó. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Não há lugar. O que Deus pede de nós, irmãos, é santidade, pureza e santidade em tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E isso nós só poderemos fazer para a honra e glória de Deus e unicamente pelo seu poder e graça. Nós só poderemos fazer quando, 1, nós rompermos todo o jugo. 2, quando nós perguntarmos de todo o nosso coração: Senhor, o que Tu queres que eu faça na minha educação e na educação dos meus filhos? Que Deus seja louvado.